Olá, gente. Meu nome é Eduardo, eu sou discente do curso de Fonoaudiologia e atualmente estou no 5º período. E hoje eu vim aqui falar um pouco para vocês sobre o meu estágio extracurricular. Acredito que muita gente deve ter dúvida como faz para adquirir esse estágio, então a gente vai poder falar um pouco sobre ele hoje. O estágio extracurricular, como o próprio nome está dizendo, ele é extra. Ele não está dentro da matriz curricular do nosso curso. Então, teoricamente, a faculdade ela não tem nenhuma obrigação de oferecer para o aluno esse estágio. O que pode acontecer é da faculdade ter um vínculo com alguma empresa, alguma clínica que possa fazer essa mediação entre o estudante e a empresa ou a clínica. Mas ela não tem obrigação, tá certo? A obrigação da faculdade é oferecer o estágio obrigatório, que é aquela que vai estar dentro da matriz curricular. O estágio extracurricular e o estágio obrigatório, ele tem algumas diferenças básicas, como por exemplo, a carga horária. Eu tenho uma carga horária semanal, enquanto a carga horária da faculdade, que é no caso o obrigatório, ele tem pelo semestre. Então, geralmente, o estudante, ele vai 2 vezes para o estágio obrigatório, enquanto no meu ele é semanal. Então, de segunda a sexta, eu tenho que cumprir uma carga horária mínima de 4 horas semanais. A gente se pergunta o que é que o estagiário ele vai fazer nesse estágio extracurricular. A gente vai estar auxiliando o profissional, lembrando que o estagiário ele não substitui o profissional, ele está ali para aprender junto com o profissional e adquirir conhecimento. Então, para quem deseja, ter esse melhor aprofundamento, sair um pouco da teoria e ir para a prática, é uma ótima oportunidade. Geralmente, algumas clínicas ou algumas empresas, elas não fazem muito assim, requisitos de período. Geralmente ela pega no 3º período, no 4º, vai depender muito, então é importante que você procure, como eu já falei, a faculdade ela não tem obrigação, mas você pode estar procurando um núcleo da sua faculdade de estágio para ter conhecimento se ela tem algum parceiro de estágio, alguma coisa desse tipo, para que você possa correr atrás. Ele pode contribuir na sua formação acadêmica, enriquecendo também a sua vivência durante a graduação. Então, eu tenho a função lá no estágio de fazer a estimulação de linguagem, porque a minha área é de linguagem. Então, a gente vai estar, como são crianças com transtorno do espectro autista, a gente faz as estimulações de linguagem em grupo, ou a depender da criança, a gente pode estar fazendo individual. Então, o que é que nós temos lá nesse estágio? A gente tem as reuniões de fono, onde é discutido vários temas, a gente apresenta a demanda que está surgindo, alguma dúvida que a gente tenha durante os atendimentos e que a gente vai estar pensando em conjunto qual vai ser a estratégia que a gente pode estar utilizando para no momento da terapia ter que estar discutindo essas questões. Então tem um momento específico para a gente estar vendo essas questões para um melhor atendimento daquela criança. Geralmente também nós temos as discussões de artigos da semana e aí nós temos as nossas capacitações que a gente teve sobre o PECS, o ABA. Para quem não conhece muito sobre o método ABA, ele significa, análise do comportamento aplicado, que é uma ciência que estuda como os comportamentos eles são influenciados. Então, inicialmente eu falei, que eu faço a estimulação de linguagem com as crianças e é num formato em grupo. Então, a gente trabalha muito com o que a criança ela já tenha adquirido, porque como ela passa pela equipe multidisciplinar, então ela tem um momento com psicólogo, tem um momento com pedagogo, tem momentos com fono, tem momentos com atividade motora. Então, e depois ela tem um momento de atividade em grupo comigo. E aí, eu esqueci de dizer que essas crianças, que lá na clínica a gente tem o método Teacher, que é estruturar a rotina dessa criança. Então,
ela tem um painel visual em que cada horário ela tem uma estimulação para ela fazer. Então, geralmente eu pego o painel da criança, ela vai lá, tem a foto dela, ela coloca no painel dela e pega a referência e coloca no lugar onde a gente vai poder fazer essa estimulação. Então, a depender da criança, se for uma criança que esteja utilizando o PEX, eu posso estar pegando esse momento para trabalhar o PEX, para ver o que é que a criança, naquele momento, então eu pergunto, o que você quer hoje? Aí se a criança quiser alguma coisa, ou se ela pedir algum reforçador, como por exemplo algo comestível, eu posso estar vendo se naquele momento é apropriado, se eu posso estar utilizando ou não. Então essas questões eu vejo com a questão da coordenação ou de supervisão de fome. E a gente vai vendo ali o que a criança ela tem de interesse. Então, como eu disse, né, dentro do ABA a gente tem algumas tipos de ensino. Então, tem o NET, então eu já trabalhei muito com o NET, que é preparar o ambiente que seja favorável pela criança e que a criança ela tenha interesse de iniciar a atividade. Então, não é o terapeuta que vai iniciar, ela vai colocar um jogo de memória ali e a criança vai ter que fazer. Não, você prepara o ambiente que seja de interesse da criança, então você coloca carro, você coloca bola, você coloca um monte de coisa e deixa visível para ela. Se a criança ela pegou o carro, você vai trabalhar em cima do que a criança pegou, porque foi de interesse dela. Ah, Eduardo, e se a criança depois ela pegar outra coisa? Você vai pegar o que ela pegou e vai ali fazendo. Então, tem que ter muita criatividade, porque não é fácil trabalhar com o NET, né? Porque não é uma coisa estruturada. A depender da criança, ela pode ter outros interesses e isso daí vai ser... Então, à medida do tempo que você vai vendo o que é que vai ser de interessante, o que é que não vai ser. Mas dá para trabalhar e vocês conseguem bons resultados, porque não é uma coisa estruturada e que você está condicionando a criança. É a própria criança, ela vai tendo interesse, então você trabalha de uma forma bem lúdica e que dá para ser trabalhado muita coisa. Agora vai depender também de outros fatores, como por exemplo, da criança se desorganizar por algum momento, por algum fator do ambiente mesmo. Mas, assim, eu tive essa experiência e é muito legal, só essas questões mesmo, assim, da criança se desorganizar por alguma coisa que não tem como você prever, né? Algumas coisas não tem como, mas tem outros que dá para você prever e diminuir essas possibilidades desses acontecimentos acontecer. O que é que a gente pode estar trabalhando nesse grupo? A gente pode estar trabalhando nas questões de habilidades sociais, a gente pode estar trabalhando o compartilhamento de objetos, de brinquedos, quando as crianças elas têm essa dificuldade, né, de compartilhar, de solicitar algo. Então a gente pode estar trabalhando essas questões, né? A gente sabe que tem muitas crianças que têm fixação por objetos, por desenhos, por alguma coisa, e a gente também vai estar estimulando a criança ou proporcionando a aquisição de novos reforçadores, isso de forma gradativa, não vai ser de um dia para o outro, mas a gente vai estar ali oferecendo novas oportunidades, novos aprendizados, para que não fixe, aquela criança ela não fique fixada apenas um objeto de interesse. E aí a gente pode estar trabalhando, iniciar uma competição em grupo, a criança ter a iniciativa de iniciar um jogo. Então tudo isso vai ser trabalhado no grupo. E aí a gente vai ter N situações a depender do tipo de ensino que é proposto na clínica, né? E aí a gente vai seguindo e dando continuidade. Assim, eu sou muito privilegiado pela essa oportunidade. É tão enriquecedor, você acaba saindo um pouco daquela caixinha da faculdade, você tem uma visão diferenciada, você vê como é de perto a atuação fonoaudiológica sem ser na clínica fonoaudiológica da faculdade, então você acaba saindo um pouco daquela caixinha, né, da faculdade, de protocolo e tudo mais, que muitas vezes foge totalmente da realidade.
Então, assim, eu tenho hoje uma mente muito mais ampliada do que eu já tinha, né, sobre o autismo, sobre como era, e enriqueceu muito a minha vivência acadêmica. Eu hoje tenho contatos, né, com a minha equipe multidisciplinar, que a gente sempre ali no dia a dia está discutindo, a gente está naquela troca de conhecimento, porque a equipe multidisciplinar é isso, gente. Porque se não for participar de uma equipe multidisciplinar em que não haja um diálogo, né, onde não há uma troca de informação entre os saberes, não se dialogam, eu não saio da minha casa. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Isso aqui só foi um pouco, né, da minha vivência, não tem como relatar tudo, mas espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.